Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com as nossas leituras bíblicas. Hoje nós vamos continuar a ler o segundo livro de Reis, fechou? Nós vamos ler hoje do capítulo 18 até o capítulo 22. E hoje, vou pegar aqui a minha Bíblia, né? Para a gente já se preparar aí com a nossa armadura, que é a palavra de Deus, a armadura contra o pecado, contra o fracasso. Estamos aqui com a palavra de Deus que nos fortifica cada dia mais. E até dando um spoiler da leitura de hoje, os dois primeiros capítulos aqui que nós vamos ler, o 18 e o 19, a gente vai conhecer um pouco da história de... Apesar que são os três primeiros, 18, 19 e 20. Nós vamos conhecer a história de Ezequias. Ezequias foi rei em Judá, e ele decidiu seguir o caminho de Deus. Como a gente vem falando aí nos últimos vídeos, nas últimas leituras que a gente fez, a maioria dos reis ali que estavam reinando sobre Judá e em Israel também, eles viravam as costas para Deus e não faziam aquilo que Deus aprovava. Eles prestavam culto a falsos ídolos, de uma forma bem imoral ali, eles viravam as costas para Deus. Só que Ezequias vai ter uma postura diferente. Então é muito interessante a gente prestar bastante atenção, porque nós temos muitas coisas para aprender com a leitura de hoje. Temos muita coisa aqui para aprender com a história de Ezequias. Então vamos iniciar aqui no capítulo 18 do segundo livro de Reis. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá, no terceiro ano do rei Oséias, filho de Ela, rei de Israel. Ele tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que Javé aprova, seguindo em tudo o seu antepassado Davi. Ele acabou com os lugares altos, quebrou as estelas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou também a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas ainda queimavam incenso diante dela. Eles a chamavam de Noestã. Então a gente viu aqui que Ezequias fez aquilo que Deus aprova, e mais do que isso, ele também destruiu todos aqueles lugares altos onde os outros reis tinham feito, onde era prestado culto ali a falsos deuses. Então a gente viu aqui que Ezequias exterminou com tudo isso, graças a Deus. Ezequias pôs sua confiança em Javé, o Deus de Israel. Então Ezequias aqui, ele se entrega a sua confiança para Deus. Tanto antes como depois, não existiu nenhum rei em Judá que pudesse ser comparado a ele. Permaneceu fiel a Javé e nunca se afastou dele, observando os mandamentos que Javé tinha ordenado a Moisés. Javé esteve com ele, por isso ele teve êxito em tudo o que fez. Ele se revoltou contra o rei da Assíria e não lhe ficou submisso. Derrotou os filisteus até Gaza, devastando o território deles, tanto as torres de vigia como as cidades fortificadas. Olha para você ver aqui que coisa boa. Além de ele ter destruído ali tudo aquilo que os outros reis tinham feito para falsos deuses, Ezequias permaneceu fiel a Deus, a Javé, e nunca se afastou dele, observando os mandamentos que Javé tinha ordenado a Moisés. Então a gente vê aqui que os mandamentos que Deus tinha entregado ali para Moisés, Ezequias estava buscando sempre seguir os caminhos de Deus. Ou seja, ele buscava sempre amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, pois esses são os mandamentos que Deus entregou ali para Moisés e todos os filhos de Israel. E ele decidiu seguir os caminhos de Deus. E a gente percebe que quando a gente segue os caminhos de Deus, o que acontece? Javé esteve com ele, por isso ele teve êxito em tudo o que fez. Olha para você ver que coisa boa, cara. Deus nos mostra aqui que seguirmos o caminho dele, nós vamos ter êxito em tudo aquilo que a gente faz. Amém? No quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, atacou e cercou Samaria. Após 3 anos, tomou a cidade.
Samaria foi conquistada no 6º ano de Ezequias e 9º ano de Oséias, rei de Israel. O rei da Assíria deportou os israelitas para a Assíria e os levou para Ala, para as margens do Abor, rio de Gozã, e para as cidades da Média. Isso porque os israelitas não obedeceram a Javé, seu Deus, e transgrediram sua aliança. Eles não ouviram nem praticaram tudo o que Moisés, servo de Javé, lhes havia ordenado. Ou seja, os israelitas pecaram contra Deus, quebraram a aliança que Deus tinha feito com eles, não seguindo os 10 mandamentos. No ano 14 do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Assíria, que estava em Laques: cometi um erro. Não me ataque, eu aceitarei as condições que você me impuser. O rei da Assíria exigiu que Ezequias, rei de Judá, pagasse uma taxa de 10 toneladas de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias entregou toda a prata que havia no templo de Javé e no tesouro do palácio real. Mandou também tirar o ouro com que Osias, rei de Judá, havia revestido as portas e os batentes do santuário de Javé, e o entregou ao rei da Assíria. De Laques, o rei da Assíria mandou o chefe do exército, o chefe dos funcionários e o chefe dos copeiros, para que fossem com forte destacamento até Jerusalém, até o rei Ezequias. Eles chegaram a Jerusalém e passaram perto do canal que leva a água para o reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. Chamaram o rei, então saíram ao encontro deles. Eliacim, filho de Hilcias, administrador do palácio, o escrivão Sobna e o secretário Joaé, filho de Asaf. O chefe dos copeiros então lhes falou: digam a Ezequias, assim fala o grande rei, o rei da Assíria. Onde está o fundamento da sua confiança? Olha para você ver. O rei da Assíria aqui está provocando Ezequias e, mais do que isso, ele está provocando a Deus. Pois, se a gente voltar aqui na história que a gente acabou de ler, a confiança de Ezequias, no versículo 5 do capítulo 18, fala que Ezequias pôs sua confiança em Javé, o Deus de Israel. E o rei da Assíria aqui busca, como é que eu posso dizer, busca duvidar dessa confiança de Ezequias. Ele pergunta: onde está o fundamento da sua confiança? Essa história aqui vai dar o que falar. Preste atenção. Você está pensando que estratégia e valentia militares são questão de palavras? Em quem você está se apoiando para resistir diante de mim? Olha para você ver, o cara tá se achando aqui com uma patente muito alta, hein? Você confia no Egito, nesse bambu rachado que penetra e fura a mão de quem nele se apoia. O faraó, rei do Egito, é isso para quem nele confia. Talvez você responda: nós colocamos nossa confiança em Javé, o nosso Deus. Mas não foi você mesmo, Ezequias, quem destruiu os lugares altos e os altares de Javé, dizendo ao povo de Judá e de Jerusalém: somente diante do altar que está em Jerusalém é que vocês devem adorar? Pois bem, faça uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você encontrar cavaleiros para montá-los. Como é que você vai conseguir derrotar um só dos menores servos do meu senhor? Você colocou sua confiança no Egito para ter carros e cavaleiros. Você pensa que foi sem o consentimento de Javé que eu ataquei esse lugar para o destruir? Foi Javé quem me mandou atacar e devastar este país. Olha para você ver a blasfêmia que o cara está colocando aqui, cara. Ele está dizendo que foi Deus que mandou ele destruir a região, para destruir o país ali, onde a região de Judá ficava. E ele está cometendo um erro aqui, cara, gigantesco. Ele está duvidando da fé de Ezequias e está duvidando que foi Deus que enviou Ezequias para reinar sobre o trono de Judá. Eliacim, filho de Hilcias, Sobna e Joaé, pediram ao chefe dos copeiros: fale com os seus servos em aramaico, que nós entendemos. Não fale em hebraico diante do povo que está nas muralhas.
O chefe dos copeiros então respondeu: Não foi ao seu rei e a você que o meu senhor mandou dizer essas coisas. Foi o primeiro ao povo que está nas muralhas. Ele está condenado, como você, a comer as próprias fezes e a beber a própria urina. Então o chefe dos copeiros gritou alto em hebraico: Escutem a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim fala o rei: Não deixem Ezequias enganá-los, pois ele não poderá livrar vocês de mim. Que Ezequias não leve vocês a confiar a Javé, dizendo que Javé salvará vocês, e que esta cidade não cairá em poder do rei da Assíria. Cara, para você ver que o que o rei da Assíria fala, hein? Para que Ezequias não leve o povo de Judá, os filhos de Israel também, a não confiar em Deus. Imagina aí, cara, você nessa situação, chegando um homem ali, você sabe que Deus é o Deus que te fez, é o Deus que construiu todas as coisas, que fez todas as coisas. E chega uma pessoa e fala assim, cara, não confia nesse Deus aí não. Só que falando de forma firme, né, que o rei da Síria aqui chegou lá na maior gritaria, né? Falando assim, que Ezequias não leve a vocês a confiar em Javé, dizendo que Javé salvará vocês e que essa cidade não cairá em poder do rei da Assíria. Então o cara aqui estava querendo oprimir todas as pessoas que acreditavam em Deus. E, cara, eu vou continuar a história e depois eu vou comentar o que eu penso sobre essa atitude. Não deem ouvido a Ezequias, porque assim fala o rei da Assíria. Façam as pazes comigo, rendam-se e cada um poderá comer o fruto da sua vinha e da sua figueira e beber a água do próprio poço. Até que eu venha e leve vocês para uma terra boa como esta, terra que produz trigo e vinho, terra de pão e videiras, terra de azeite e mel. Assim vocês viverão e não vão morrer. Não deem ouvido a Ezequias, pois ele está iludindo vocês, dizendo que Javé os salvará. Um breve comentário aqui, que por muitas vezes aparece, até mesmo nos dias atuais, pessoas com essas mesmas falas, querendo denegrir a imagem dos cristãos, querendo denegrir a imagem de Deus, falando assim, poxa, você serve esse Deus aí, cara, não foi esse Deus que te deu as coisas, é através do seu trabalho, através do seu esforço. E as pessoas querem porque querem negligenciar a sua fé com Deus. Só que eu, sendo um servo de Deus, e você que está vendo esse vídeo, e você também glorifica o nome do nosso Altíssimo, você sabe, cara, que Deus, ele é um Deus de misericórdia. Se não fosse pela tua misericórdia, se não fosse pelas tuas graças, é bem provável que hoje a gente não teria nem acordado, cara. Só por Deus ter nos dado a vida, de termos levantado da cama e estar aqui hoje, tem um propósito muito grande para a minha vida, para a sua vida. Então, por muitas vezes, a gente viu aqui que é uma coisa que acontecia desde com os nossos antepassados, né? Mas Deus nos fala que, infelizmente, vão aparecer várias pessoas onde elas vão questionar a nossa fé, onde elas vão duvidar do nosso Deus, onde elas vão querer chamarmos de mentirosos, de falsos profetas, sendo que nós estamos pregando o nome do nosso Deus verdadeiro. E, cara, e Deus coloca, às vezes, essas pessoas na nossa frente, no nosso caminho, para realmente Ele provar. Será que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, que quer cumprir com a tua palavra? E que na hora que o calo apertar, na hora que uma pessoa chegar para você e falar assim, ó, você realmente é filho de Deus, e colocar ali uma arma na sua cabeça, e você ter que escolher entre aquilo que a pessoa quer que você fala, ou entre seguir verdadeiramente Deus. Então é muito importante a gente entregar, cara, o nosso coração para Jesus, para Deus verdadeiramente, pedir para Ele que a gente tenha muita sabedoria, sabedoria que vem do alto, pois a sabedoria humana não é nem considerada uma sabedoria, para ser bem sincero, é mais um conhecimento aí, onde fica muito vago,
Pois o conhecimento humano nos leva para o pecado, cara, e leva a nos virar, muitas vezes, as costas para Deus. Então nós temos que pedir muita sabedoria para Deus, para que sempre a gente possa escolher o teu nome, a tua presença em primeiro lugar. Pois por muitas vezes as pessoas vão querer denegrir a nossa fé, denegrir a nossa paz em Jesus. E nós temos que nos manter muito firmes. Temos que confiar sempre em Deus, pois é Deus quem nos dá a vida. Nunca virar as costas para Deus. Se tiver que escolher entre a vida do mundo, a falsa vida do mundo, ou a vida com Deus, se uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, você tem que escolher entre viver aqui nesse mundo ou adorar o teu Deus e vier a falecer. Eu peço muito para que Deus tenha muita misericórdia de mim, para eu poder saber escolher o caminho certo, pois o caminho certo é o caminho do Senhor. Então não me interessa se eu vou vir a falecer, se eu vou ter que abandonar a minha família, os meus amigos, a minha casa, as minhas vontades carnais para escolher o caminho de Deus. Eu rezo todos os dias para que eu sempre possa ter a sabedoria de sempre escolher o caminho de Deus acima de toda e qualquer situação, seja ela uma situação agradável ou não. Mas vamos aqui continuar. Versículo 34. Onde estão os deuses de Emate e de Arfade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles livraram Samaria do meu poder? De todos os deuses das nações, quem foi que livrou o seu país do meu poder, para que Javé possa salvar Jerusalém? Eles ficaram quietos e não responderam nada, pois o rei tinha ordenado que não dessem nenhuma resposta. Eliacim, filho de Elcias, administrador do palácio, com o escrivão Sobna e o secretário Joaé, filho de Asaf, foram até o rei Ezequias com as roupas rasgadas e lhes comunicaram as palavras do chefe dos copeiros. Capítulo 19. A gente vai ver aqui que a consequência dessa blasfêmia aí que o rei da Assíria cometeu vai ter consequências gravíssimas. Capítulo 19, ok? Ao ouvir a comunicação, o rei Ezequias rasgou a roupa, vestiu-se com um pano de saco e foi ao templo de Javé. Mandou o administrador do palácio Eliacim, com o escrivão Sobna e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram a Isaías, assim fala Ezequias, hoje é dia de angústia, castigo e humilhação. Os filhos estão para nascer e não há força para dar luz. Tomara que Javé, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras do chefe dos copeiros, que o rei da Assíria, senhor dele, mandou dizer para insultar o Deus vivo. Tomara que Javé, seu Deus, dê o castigo merecido pelas palavras que ele ouviu. Faça uma prece pelo resto que ainda sobrevive. Então a gente viu aqui que Ezequias pediu para que os seus homens fossem até o encontro do profeta Isaías para falar com ele tudo aquilo que o rei da Assíria tinha blasfemado contra o nome do nosso Deus vivo. Os ministros do rei Ezequias se apresentaram a Isaías e este respondeu-lhes, digam ao Senhor de vocês, assim fala Javé, não fiquem com medo das palavras que ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Olha para você ver. Quando as pessoas aparecerem para duvidar da tua fé, para cometer blasfêmias contra o nome de Deus, não tenha medo. Infelizmente, essas pessoas existem e elas vão aparecer no nosso caminho. Temos que ter muita fé em Deus para nos mantermos firmes no nome do nosso Deus vivo. Vou mandar para ele um espírito. Ao ouvir um boato, ele voltará para seu país e aí mesmo eu farei morrer pela espada. Então, a consequência aqui daquela blasfêmia altíssima, daquele pecado altíssimo, gravíssimo na verdade, não é nem altíssimo, mas aquele pecado gravíssimo que o rei da Síria cometeu, cara, infelizmente vai ocasionar na tua morte. O chefe dos copeiros voltou e encontrou o rei da Síria guerreando contra Libna. É que o chefe dos copeiros tinha ouvido dizer que o rei se retirara de Lax. Ao receber a notícia de que Taraca, rei da Etiópia, tinha partido para guerrear contra ele, Senaqueribe mandou outros mensageiros a Ezequias comunicando, falem assim a Ezequias, rei de Judá,
Que o Deus em que você confia não o engane, dizendo que Jerusalém não cairá em poder do rei da Assíria. Mais uma vez, blasfemando contra o nome de Deus. Você mesmo ouviu dizer que os reis da Assíria fizeram a todas as nações, destruindo-os completamente. Como você poderia escapar? Por acaso os deuses dele libertaram as nações que meus antepassados devastaram? Gozã, Arã, Rezef e os Edenitas que moravam em Teubazar? O cara tá até duvidando aqui, cara, se eles vão conseguir escapar do mal que eles vão cometer. Só que eles esquecem que Deus está do lado daqueles que são fiéis com ele. Onde estão o rei de Emate, o rei de Arfade, o rei de Lair, de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Ezequias pegou a carta da mão dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo, abriu a carta diante de Javé e rezou. Olha, você vê, no meio da dificuldade, no meio ali das pessoas duvidando da fé de Ezequias, o que ele faz? Ele reza. Javé, Deus de Israel, que te assentas sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos do mundo. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina teu ouvido, Javé, e escuta. Abre teus olhos, Javé, e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que mandou mensageiros para insultar o Deus vivo. É verdade, Javé. Os reis da Assíria devastaram todos os países e os seus territórios. Queimaram todos os seus deuses, porque não são deuses, mas são obras de mão humanas. São madeira e pedra, e por isso eles conseguiram destruí-los. Agora, Javé, nosso Deus, salva-nos da mão deles, para que todos os reinos do mundo saibam que só tu, Javé, és Deus. Olha para você ver aqui que oração maravilhosa, no meio ali de toda a aflição que Ezequias estava sofrendo, sendo massacrado, sendo humilhado, e mais do que isso, estava sendo humilhado o nome de Deus, estava ali profanando o nome de Deus. A gente vê que ele foi ali muito humildemente pediu a Deus misericórdia. Misericórdia, olha para os teus filhos, veja o que as pessoas estão fazendo aqui com o teu nome. Tende misericórdia para que todos os reinos do mundo saibam que só tu és Deus. Só você, Javé, é o nosso Deus, é o Deus que nos dá a vida. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz Javé, o Deus de Israel. Escutei o que você me pediu a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Olha para você ver, Deus está ouvindo a oração dele. Nos mostra que Deus escuta aquilo que a gente pede para ele. Eis o oráculo que Javé pronuncia contra ele. A virgem capital de Sião despreza e caçoa de você. A cidade de Jerusalém balança a cabeça atrás de você. A quem você insultou e blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e olhou com desprezo? Contra o Santo de Israel. Você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros, dizendo: com meus numerosos carros, subi até o alto dos montes e ao topo do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus mais belos ciprestes. Cheguei ao seu ponto mais alto e ao seu bosque mais fechado. Cavei e bebi as águas estrangeiras, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu nada? Eu decidi isso há muito tempo. Preparei tudo isso em tempos distantes, e agora vou realizar. Sua missão foi reduzir cidades fortificadas a um montão de ruínas. E os habitantes deles, já sem forças, com a vergonha da derrota, ficaram como a erva do campo, como a grama verdejante, ficaram como o capim do telhado queimado pelo vento leste. Eu sei quando você se levanta e se assenta, quando você entra e quando você sai. Olha para você ver a palavra de Deus, cara. Deus sabe de todos os nossos passos. Quando a gente se levanta, quando a gente se senta, quando a gente sai, quando a gente volta. Deus nos mostra aqui que Ele está de olho em nós em todos os momentos. Para muitos, isso pode ser uma coisa muito positiva, de saber que tem um Deus que cuida de você, mesmo você ali, por muitas vezes, tendo bastante dificuldades, mas Deus olha com um olhar de misericórdia para você, vê que você está tentando e Ele
está ali te abençoando, está cuidando de você, está te livrando de todos os males, de todos os pecados. Então, isso para muita gente pode ser uma coisa muito positiva, pois Deus está olhando para os seus filhos. Só que para alguns, a gente sabe aí que os pecados geram consequências. Deus ele tem misericórdia de todos, mas infelizmente as pessoas decidem seguir seus caminhos, seguir caminhos pecaminosos, e a gente sabe onde o pecado nos leva. O pecado nos leva para consequências ruins, nos leva para a morte, nos leva para longe de Deus. E Deus sabe quando nós cometemos pecados. Deus sabe onde a gente erra. Deus sabe se nós estamos entregando verdadeiramente o nosso coração para Ele. Deus sabe. Não precisa eu vir aqui falar com você sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que eu busco em Deus, se de fato, quando eu desligo a câmera aqui, eu volto para os meus afazeres, para o meu trabalho, para as coisas que eu tenho para fazer no meu dia a dia e não me entrego verdadeiramente para Deus. Então, cara, não adianta. Não adianta a gente querer fugir dos olhos de Deus, pois Deus vai salvar aqueles que Ele vê que realmente foi fiel para os seus mandamentos e Ele vai jogar para longe, vai condenar aqueles que quiseram seguir o caminho do pecado. Então não se esqueça que Deus, Ele está olhando para a gente. Independente se nós somos fiéis ou não com Ele, Ele sabe. Quando a gente se levanta, quando a gente se deita. Quando a gente se senta, quando a gente entra e quando a gente sai. Então, cara, não tem como fugir dos olhos de Deus. Então converta-se. Converta o seu coração, arrependa-se dos seus pecados, porque ainda é tempo. Porque você se agita contra mim e seu atrevimento chega aos meus ouvidos, eu vou colocar a minha argola em suas narinas e o meu freio na sua boca. Vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Isto será o sinal para você, Ezequias. Neste ano, vocês comerão do que nascer sem plantar. No ano que vem, do que brotar sem semear. Mas, no terceiro ano, vocês semearão e colherão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. O resto da casa de Judá, que sobreviver, produzirá novas raízes embaixo e novos frutos em cima. Porque de Jerusalém sairá um resto, e do monte Sião os sobreviventes. O zelo de Javé dos exércitos fará tudo isso. Portanto, assim diz Javé sobre o rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha nela. Não se aproximará com o escudo e nem levantará aterro contra ela. Ele voltará por onde veio e não entrará nesta cidade, oráculo de Javé. Eu protegerei esta cidade e a salvarei, pela minha honra e pela honra do meu servo Davi. Nessa mesma noite, o anjo de Javé saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio. De manhã, ao despertar, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí ficou. Certo dia, ele estava fazendo adoração no templo de Nesroque, seu deus, e seus filhos Adrameleque e Sarazar o mataram à espada e fugiram para o país de Ararat. Seu filho Azaradom reinou em seu lugar. Então a gente viu aqui as consequências do pecado para o rei de Assíria e todos os seus homens que blasfemaram contra o nome de Deus. Vamos agora entrar no capítulo 20. Nessa ocasião, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz Javé, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e fez esta prece a Javé. Mais uma vez, Ezequias nos mostrando que no momento de aflição, ele agora está com uma enfermidade mortal, uma doença ali que está sobre o seu corpo. E o que Ezequias nos ensina? Qual que é a sua atitude no meio de toda aflição? Então Ezequias virou o rosto para a parede e fez esta prece a Javé. Ezequias nos mostra que nos momentos de dificuldade nós devemos buscar o nosso Deus através da oração. Não esqueça de orar, tá bom? Ah, Javé, não te esqueças. Eu procurei sempre andar na tua presença, com toda a fidelidade de coração limpo.
Eu procurei fazer sempre o que era bom aos teus olhos. E Ezequias começou a chorar convulsivamente. Isaías ainda não tinha deixado o pátio interno quando recebeu a palavra de Javé. É para você ver, Deus escuta as nossas orações. E ele usa o profeta Isaías para falar com Ezequias aqui. Vá falar a Ezequias, chefe do meu povo. Assim diz Javé, o Deus do seu antepassado Davi. Escutei a sua oração e vi suas lágrimas. Deus escuta as nossas orações. Deus escuta as nossas lágrimas, cara. Por isso, mesmo com todas as dificuldades, com às vezes a gente achar que tem um tempo muito corrido, de achar que não vai ter tempo, de estar com preguiça, de aparecer outros imprevistos, cara, isso são tudo coisas do maligno tentando tirar sua atenção de voltar os olhos para Deus, para o nosso Deus vivo. Então, cara, mortifica as suas vontades carnais, mortifica. E sempre coloque Deus como prioridade em sua vida e ore para Ele, independente da situação no qual você esteja passando. Saiba que Deus escuta a sua oração e vê as suas lágrimas. Vou curar você, e em 3 dias você subirá ao templo de Javé. Eu vou aumentar em 15 anos a duração de sua vida, e vou livrá-lo das mãos do rei da Assíria, a você e a esta cidade. Vou proteger essa cidade pela honra do meu nome e pela honra do meu servo Davi. Isaías ordenou: tragam aqui um pão de figos. Pegaram um pão e o colocaram sobre a ferida, e o rei recuperou a saúde. Ezequias perguntou: qual é o sinal de que Javé vai me curar e de que subirei ao templo de Javé dentro de 3 dias? Isaías respondeu: o sinal de que Javé vai cumprir o que prometeu é este: você quer que a sombra avance ou volte para trás 10 degraus? Ezequias disse: avançar 10 degraus é fácil para a sombra. Quero que ela recue 10 degraus. O profeta Isaías invocou Javé e este fez a sombra recuar 10 degraus que o sol já havia descido. Os degraus do quarto superior de Acaz, 10 degraus para trás. Nessa ocasião, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, mandou cartas e um presente a Ezequias, pois tinha recebido a notícia de sua enfermidade e convalescença. Ezequias ficou muito satisfeito com isso e mostrou toda a sua riqueza aos embaixadores: a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, como também toda a casa de armas, enfim, tudo o que havia nos seus depósitos. Ezequias não deixou nada sem mostrar de tudo o que havia no seu palácio e dependências. Precisei fazer uma breve troca de lugar aqui, que chegou algumas visitas em casa, então um pouquinho de barulho, mas vamos finalizar aqui com a leitura, no versículo 14 do capítulo 20. O profeta Isaías foi procurar o rei Ezequias e lhe perguntou: o que disseram esses indivíduos? De onde vieram eles? Ezequias respondeu: eles vieram de um país muito distante. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que é que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: eles viram tudo o que existe no meu palácio. Não há nada do meu tesouro que eu não lhes tenha mostrado. Isaías disse então a Ezequias: escute a palavra de Javé. Chegará o dia em que a Babilônia levará tudo o que existe no seu palácio, tudo que seus antepassados foram ajuntando até o dia de hoje. Não vai sobrar nada, diz Javé. Alguns filhos que saíram de você e que você jurou serão levados para que sirvam como eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a palavra de Javé que você me transmite é de felicidade. Pois ele pensava assim: pelo menos durante a minha vida haverá paz e segurança. O resto da história de Ezequias e do que ele fez e como construiu o reservatório e o aqueduto para levar água à cidade, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Ezequias morreu e foi enterrado, e seu filho Manassés lhe sucedeu no trono. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando subiu ao trono e reinou 55 anos em Jerusalém. Manassés aqui é filho de Ezequias. Sua mãe se chamava Afisiba. Fez o que Javé reprova
imitando as abominações das nações que Javé havia expulsado diante dos israelitas. Então a gente vê aqui que mesmo o rapaz ali, sendo filho do homem que fez aquilo que Deus aprova, ele escolheu seguir pelos caminhos errados. Então o filho aqui não decidiu seguir o exemplo do pai. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias havia destruído, ergueu altares para Baal e levantou um poste sagrado como havia feito Acabe, rei de Israel, prostrou-se diante de todo o exército do céu, que ele adorou. Construiu altares pagãos no templo de Javé, a respeito do qual Javé havia dito: em Jerusalém colocarei o meu nome. Ergueu também altares para todo o exército do céu nos 2 pátios do templo de Javé. Sacrificou seu filho no fogo, praticou adivinhação e magia, estabelecendo necromantes e adivinhos. Então tudo aquilo que Deus reprovava, Manassés fez. E multiplicando as ações que Javé reprova, ele provocou a sua ira. A gente tem que salientar aqui que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho. O que o pai, como é que o pai fica quando ele vê que o filho está aprontando? O pai fica irado, o pai fica bravo. Então nós não podemos esquecer aqui que Deus nos mostra que através da sua palavra, e multiplicando as ações que Javé reprova, ou seja, fazendo aquilo que Deus não concorda, pecando, ele provocou a sua ira. Então, como um relacionamento de pai e filho, quando o filho desobedece o pai fica nervoso, é da mesma forma entre nós e Deus. Fez e colocou o ídolo Azerá no templo de Javé, do qual Javé havia dito a Davi a seu filho Salomão: colocarei o meu nome para sempre neste templo e em Jerusalém, que eu escolhi entre todas as tribos de Israel. Não deixarei mais que os pés de Israel se tornem errantes, longe da terra que dei a seus antepassados, contanto que eles procurem agir conforme tudo o que lhes mandei, conforme a lei que o meu servo Moisés ordenou para eles. Mas eles não obedeceram, pois Manassés os corrompeu, a ponto de eles praticarem um mal ainda maior que as nações que Javé havia expulsado diante dos israelitas. Ou seja, o cara, além de pecar, levou ali que os filhos de Israel pecassem também. Então Javé falou através de seus servos os profetas: porque Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações? Porque ele praticou o mal ainda mais do que haviam feito antes deles os amorreus, e porque fez Judá pecar com os seus ídolos. Só corrigindo a minha fala, ele não levou Israel, mas ele levou ali a tribo de Judá, ok? Por isso assim diz Javé, o Deus de Israel: eu mandarei sobre Jerusalém e Judá uma desgraça tão grande que fará doer os 2 ouvidos de quem ouvir falar dela. Vou estender sobre Jerusalém o mesmo cordel que passei sobre Samaria e o mesmo nível que usei para a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato por dentro e por fora. Para você ver a consequência do pecado, o que gera quando Deus está irado. Abandonarei o resto da minha herança e os entregarei em poder de seus inimigos. E se tornarão presa e despojo de todos os seus inimigos, porque fizeram o que eu reprovo e provocaram a minha ira desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou sangue inocente a ponto de inundar Jerusalém toda, isso sem contar os pecados que ele fez Judá cometer, praticando o que Javé reprova. O resto da história de Manassés, o que ele fez e os pecados que cometeu, tudo está escrito nos anais do rei de Judá. Manassés reuniu-se com seus antepassados e foi enterrado no jardim do palácio, o jardim de Oza, e seu filho Amon lhe sucedeu no trono. Precisamos trocar de lugar de novo. Recebendo algumas visitas em casa, então acaba que fica uma correria, mas não podemos parar no nosso objetivo principal, que é a leitura bíblica. Então vamos continuar aqui, nós estamos no capítulo 21, versículo 19. Amon tinha 22 anos quando subiu ao trono e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesalemete, era filha de Aros e natural de Geteba. Amon fez o que Javé reprova como seu pai Manassés. Imitou em tudo o comportamento de seu pai. Adorou os ídolos que seu pai havia adorado e se prostrou diante deles.
abandonou Javé, Deus de seus antepassados, e não seguiu o caminho de Javé. Os oficiais de Amon fizeram uma conspiração contra ele e o mataram dentro do palácio. O povo da terra, porém, matou todos os que tinham conspirado contra o rei Amon, e em seu lugar proclamou seu filho Josias como rei. O resto da história de Amon e o que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai, no jardim de Oza, e seu filho Josias lhe sucedeu no trono. Então a gente chega aqui até a história de Josias, do capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando subiu ao trono. E para você ver, bem novinho aí, o cara já subiu ao trono. E reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Idida. Era filha de Adaia e natural de Bezecate. Josias fez o que Javé aprova e seguiu em tudo o comportamento do seu antepassado Davi, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Maravilha, até que enfim um rei aí que segue tudo aquilo que Deus aprova. No ano 18 do seu reinado, o rei Josias mandou o secretário Safã, filho de Aslias, neto de Mesolão, ao templo de Javé com esta ordem: vai encontrar-se com o sumo sacerdote Elcias e diga-lhe que deixe preparado o dinheiro oferecido ao templo de Javé e que os guardas da porta recolhem do povo. Diga-lhe para entregar o dinheiro aos mestres de obras encarregados do templo de Javé, a fim de que estes o distribuam aos operários que trabalham nas reformas do templo de Javé, aos carpinteiros, construtores e pedreiros, que eles usem o dinheiro para comprar madeiras e pedras talhadas para a reforma do templo. Então a gente vê aqui que Josias, depois ali do templo ter sido retirado algumas coisas, né, alguns reis, como a gente leu aqui, retirou alguns utensílios ali do templo de Deus, e Josias chega lá, se coloca à prontidão para poder pedir para que reformem o templo de Javé. Não será necessário pedir contas do dinheiro entregue a eles, porque são honestos. O sumo sacerdote Elcias informou o secretário Safã: achei o livro da lei no templo de Javé. Entregou o livro a Safã, que o leu. O secretário Safã foi falar com o rei. Seus servos juntaram o dinheiro que havia no templo e o entregaram aos mestres de obras do templo de Javé. Em seguida, contou ao rei que o sacerdote Elcias lhe havia dado um livro, e Safã deu o livro diante do rei. Ao tomar conhecimento sobre o conteúdo do livro da lei, o rei rasgou a roupa e deu esta ordem para o sacerdote Elcias, para Aicã, filho de Safã, para Acobor, filho de Micas, para o secretário Safã e para o ministro Asaias. Vão consultar Javé por mim e pelo povo, a respeito do conteúdo desse livro que foi encontrado. A ira de Javé deve ser grande contra nós, porque nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro e não praticaram tudo o que nele está escrito. O sacerdote Elcias, Aicã, Acobor, Safã e Asaías foram encontrar-se com a profetisa Ulda, mulher do guarda dos vestiários, de nome Selum, filho de Tíqua e neto de Araaz. Ela morava em Jerusalém, no bairro Novo. Expuseram para ela o caso. E ela respondeu: assim diz Javé, o Deus de Israel: digam a quem enviou vocês a mim. Assim diz Javé, Deus de Israel: vou fazer cair uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Vou enviar todas as maldições que estão nesse livro, que o rei de Judá leu. Eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, e me irritaram com toda a obra de suas mãos. Por isso, minha ira se inflamou contra este lugar e não se apagará. E ao rei de Judá, que os enviou para consultar Javé, vocês dirão: assim diz Javé, o Deus de Israel, porque, ouvindo a leitura do livro, você se comoveu do coração e se humilhou diante de Javé, porque você escutou as palavras que pronunciei contra este lugar e seus habitantes, que serão objeto de espanto e maldição. Porque você rasgou a roupa e chorou na minha frente, eu também ouvi você, oráculo de Javé. Por isso eu o reunirei a seus antepassados. Você vai ser enterrado em paz na sepultura, e os seus olhos não verão todos os males que vou enviar sobre este lugar. Então eles foram levar ao rei a resposta da profetisa.
Então a gente vê aqui que as consequências do pecado são inevitáveis. As pessoas decidiram virar as costas para Deus e elas, segundo o que a gente leu aqui, vão ter que aturar as consequências. Ó, vamos finalizar aqui com a leitura de hoje. A gente acabou o capítulo 22, capítulo 22, né, que a gente tinha prometido ler até ele. Eu achei que eu não ia conseguir terminar de ler aqui, que eu tive que receber algumas visitas aqui em casa. Vocês podem estar até ouvindo aí um pouco de barulho de conversa ao redor, mas sabe como é que é, né? Visita em casa, o pessoal conversando. Então a gente tem que receber bem as visitas, mas não podemos deixar de cumprir com o nosso principal compromisso, que é a palavra de Deus. Então, mesmo aí, né, como a gente sabe que nós estamos num projeto de um ano, cada dia é um dia diferente. Mas, como a gente falou no início desse vídeo, mesmo com as coisas que acontecem ao nosso redor, nós não podemos tirar o olho de Deus, nós não podemos tirar o olho de Cristo. Sempre colocar Ele como prioridade. Então, mesmo com as visitas aqui, eu tentei ali ajeitar, falei com eles, ó, tô um pouquinho ocupado, daqui a pouco eu dou uma passadinha aqui pra gente conversar. Então, tô aqui finalizando a leitura, o compromisso principal que eu fiz com Deus e com você, que é a testemunha secundária, porque Deus, eu estou fazendo isso primeiramente para Deus, depois para apresentar aqui as leituras para você também que está aí. Então estamos aqui cumprindo com a nossa palavra, tá bom? Deus abençoe você, amanhã nós estamos de volta. Um beijo e um abraço. Até mais.